Continuação da leitura do livro 30 Segundos Sem Pensar no Medo, de Pedro Pacífico. Ele continua dizendo a história, dele, pessoal, e ele fala: resolvi então profissionalizar o perfil, contratar uma agência, criar uma logo e aparecer mais. Os números aumentavam. Um dia, uma influenciadora de fora do mundo literário, que tinha milhares de seguidores, leu um livro que eu tinha indicado e me marcou. Muitas pessoas novas começaram a me seguir e atingi a marca de 20.000 seguidores. Nesse dia, eu estava no escritório e a advogada com quem eu dividia a sala, que também era muito minha amiga desde a época da faculdade, acompanhou a repercussão e perguntou: Pedro, esse negócio está ficando sério. Você quer mesmo continuar? Pensa bem, porque seu ritmo de trabalho no escritório é bem insano. Sua vida é corrida e você não tem tempo para nada. Bem, na hora bateu um nervoso, mas a resposta era sim, realmente o perfil estava crescendo e com isso novas responsabilidades surgiam, principalmente em relação ao conteúdo que eu produzia. A vida estava mudando por conta dos livros. Com o crescimento do Bookster, as editoras me enviavam lançamentos, sugeriam leituras e propunham parcerias comerciais. Caiu a ficha de que que as pessoas de fato estavam levando a minha opinião a sério, em conta, na hora de escolher um livro. Os leitores se identificavam e confiavam nas minhas indicações, o que alimentava um vínculo entre os dois lados da tela, para o bem e para o mal. Certa vez postei uma resenha contendo breves comentários sobre algumas partes de um livro que, na minha opinião, poderiam ser mais aprofundadas. A autora leu o que eu escrevi e ficou indignada. O que você escreve pode me prejudicar. Não era minha intenção depreciar o trabalho dela. Pelo contrário, tinha feito inúmeros elogios, mas também mencionei alguns pontos que me desagradaram. Pelo visto, teria que aprender a lidar com esse tipo de situação. E o número de seguidores só crescia. Aquele espaço que nasceu sem pretensão passou a ser um perfil atrativo para parcerias com marcas. Era tudo novo para mim. De fato, não tinha criado o Bookster com esse objetivo. Nessa mesma época, eu fui convidada a participar de uma mesa sobre produtores de conteúdo da internet, em que falei que era um hobby. Então levei logo um puxão de orelha de uma amiga que também produzia conteúdos literários. O Bookster é sim um trabalho. E isso não é algo negativo? Eu precisava valorizar o trabalho que eu e outros colegas estávamos fazendo. Reconhecer o Bookster como uma profissão foi um passo importante, mesmo porque àquela altura eu tinha inclusive parcerias com grandes marcas. Mas como levar duas profissões, sobretudo quando ambas são tão diferentes? Dá para ser advogado e influenciador digital? No começo, essa ideia me assustava e eu tentava ao máximo separar as duas. Em parte do dia eu tinha uma profissão formal e tradicional, em outra trabalhava como influenciador, algo muito recente, tecnológico e com uma rotina flexível. Nas redes sociais me chamavam de Bookster, o que soava até como um personagem. No escritório eu era o Pedro. Então, certo dia, conversando com o juiz sobre o processo, o assistente me reconheceu e gritou: Bookster? Bem, eu travei, mas consegui responder, em tom de brincadeira: Oi, tudo bem? Hoje quem está aqui é o Pedro, advogado. Meu rosto todo vermelho. Só que não apenas o assessor era meu seguidor, como o juiz também. Então foi um momento singelo, mas me fez perceber que eu estava que estava com tudo misturado. Não havia motivo para eu ser tão rígido na hora de separar um papel do outro. Era tudo eu. Eu era um advogado e um influenciador literário. E não só isso, meu trabalho com as redes sociais vinha me libertando de várias amarras, inclusive na forma como as pessoas me enxergavam. Sozinho em casa, fazendo um vídeo, não tenho noção exata de quem está do outro lado. Na verdade, me imaginava falando apenas com as paredes. Até um dia no shopping, em que notei que uma pessoa se aproximava de mim e me olhava fixamente. Eu fiquei me perguntando de onde a conhecia, até ouvir uma palavra dita com entusiasmo: Bookster? Bem, eu não sabia como reagir, eu não esperava viver aquela situação. Nossa, eu acho muito legal o seu trabalho, que bom te encontrar. Podemos tirar uma foto? Bem, agradeci, tirei a foto e, sem graça, fugi daquela situação inesperada o mais depressa possível. Minha irmã começou a rir
e falou que a minha timidez me fez parecer antipático. Certamente não era a minha intenção. Desde então trabalhei na minha timidez, e nessas abordagens eu conheci pessoas queridas e com as mais diferentes histórias. Em determinado momento dessa jornada eu entendi que, muito além de conhecer novas pessoas para conversar sobre livros, eu estava incentivando novos leitores, e isso me deu ainda mais ânimo para continuar. Passei a mostrar cada vez mais o quanto a literatura estava me fazendo bem, e que qualquer pessoa poderia ler e se beneficiar disso. Um dos meus objetivos principais é atingir um público o mais diverso possível, sem me limitar a conversar apenas com quem já tem o hábito de ler. Então, eu escolho sempre começar pelo básico, sem partir do pressuposto de que o outro deve ter um conhecimento prévio sobre determinada obra ou autor. Caso contrário, eu posso acabar intimidando novos leitores. Nas minhas postagens ou mesmo em conversas sobre livros, eu busco usar uma linguagem acessível para não transformar um livro em um bicho de sete cabeças. Eu ajo assim porque quero aproximar a leitura de quem está do outro lado das telas. Estou acostumado a ser abordado por pessoas que dizem: eu tenho medo de falar sobre livros com você porque eu não sei muita coisa. A verdade é que eu sei menos sobre literatura do que muitos imaginam. Tem muitos livros que me confundem, histórias que depois de eu ler esqueço completamente, clássicos famosíssimos que não li, e autoras e autores consagrados cujo nome nem ouvi falar. E mais que isso, muito do que aprendo é por conta das pessoas que me acompanham. E eu não tenho mais vergonha desse meu desconhecimento, não tenho obrigação nem pretensão de ser um especialista em literatura, mas assim como em outras áreas da cultura, a literatura tem tanto uma esfera acadêmica e profissional quanto um lado de entretenimento, e muita gente confunde esses dois vieses. Desde os primeiros momentos em que eu caí de paraquedas nesse mundo, o universo dos livros, eu senti que as pessoas presumiam que eu tinha um extenso conhecimento sobre o tema. Do contrário, nem deveria estar aí, começavam a falar de obras ou autores sem sequer perguntar se eu os conhecia. E certa vez uma editora, em um evento literário, puxou conversa comigo sobre 3 autores dos quais eu nunca tinha ouvido falar. E na hora eu sinalizei que não conhecia nenhum dos 3. Ao notar um olhar espantado, então eu perguntei: você conhece XYZ? Ela respondeu que não. Então eu revelei que eram 3 juristas importantes do Brasil e que não tinha problema algum se ela não os conhecesse. Um olhar de espanto como esse poderia me constranger e fazer com que eu questionasse o meu trabalho. Mas naquele momento decidi demonstrar o meu descontentamento sem me sentir obrigado a apenas agradar. Então eu decidi que não duvidaria mais do trabalho que eu estava fazendo, conversar com os leitores através do meu perfil e encontrar pessoas que, assim como eu, anos antes, gostavam de ler, queriam ler mais, mas estavam perdidas e sem saber como fazer isso. Eu também pretendia ajudar os leitores a entender que o objetivo da leitura não precisa ser chegar ao final de uma história e descobrir como ela termina. Todos podemos fazer uma leitura mais atenta, que observe outros aspectos da construção da narrativa. Um bom exercício é analisar os sentimentos que determinado livro desperta em você. Ficou triste? Indignado? Reconfortado? Outra dica é observar a escrita do autor. Ela é mais lenta, prolixa, frases curtas, parágrafos longos? Pergunte-se também se prefere narrativas mais objetivas ou mais descritivas, se gosta quando a prosa é poética. Cada livro é um mundo inteiro de formas, construções, personagens e cenários. Essas percepções vêm aos poucos, com o hábito da leitura, enriquecem a experiência, para que ao final seja possível ir além de um simples gostei ou não gostei da história. Estudar sobre o autor, sua origem, contexto histórico. Toda essa experiência faz com que ir além do que simples gostei, né? Toda fonte de informações é um caminho para uma leitura mais rica. Maurice, de E.M. Forster, e o já citado Confissões de uma Máscara, de Yukio Mishima, abordam os conflitos internos de um homem com a sua sexualidade em uma sociedade preconceituosa.
Então eu fiquei interessadíssimo nas leituras, mas ao iniciar o livro eu acabei deixando de lado a época que os autores viviam. Forster escreveu seu romance da Inglaterra em 1912. Conforme seu desejo, só foi publicado após sua morte. Mishima publicou Confissões de uma Máscara no Japão em 1940. Eu esperava reflexões explícitas sobre sexualidade como nos romances contemporâneos, mas deparei com um texto sutil pelas épocas e lugares em que foram escritas. As obras abordavam a homossexualidade de forma subjetiva, sem tantos detalhes e sem um mergulho íntimo na vida do personagem. Então, depois, ao ler mais sobre os autores e os contextos sociais e históricos de cada um, eu entendi que ambos os livros desafiaram em muito a sociedade quando foram lançados. Isso revela a importância de buscar informações que vão além da história contada no livro. Ainda que expusesse nas redes que tinha namorada fora do mundo bookster, eu continuava sendo alvo de comentários. Conhecidos levantavam a possibilidade de eu ser gay por conta de algo que eu tivesse feito ou dito. Mesmo com a cabeça um pouco mais aberta, essas brincadeiras me afetavam e tornavam o caminho até a aceitação mais longo. Eu negava, dava risadas e dizia que se fosse gay eu não esconderia. No fundo, eu precisava estar em paz comigo mesmo. Eu precisava aceitar e gostar de quem eu era, para cogitar levar uma vida gay um dia. Depois de quase 4 anos, algumas brigas e desentendimentos fizeram o namoro se encaminhar para o fim. Então pedi um tempo porque não estava bem. Eu precisava enfrentar alguns fantasmas que teimavam em sair dos porões. Quando terminamos, eu sofri. Não foi uma decisão muito fácil. Estar solteiro trouxe de volta o antigo estresse. Eu teria que sair, ficar com mulheres, performar a masculinidade esperada de um homem heterossexual solteiro. Mas dessa vez eu estava disposto a dialogar comigo mesmo sobre o que estava se passando. Eu comecei a refletir sobre o fato incontestável de que eu era assim, gay. Isso me dava muito medo. E ainda que eu não soubesse o que iria acontecer, eu sentia que estava me preparando para viver as minhas dúvidas. Esse foi o fim do capítulo 4.